dos estúdios. Mentira, nem tô no estúdio nada. Vamos lá, arrumando a câmerazinha. Nosso convidado já tá na área. Mas tá chegando. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer igual a live dela, do esposo dela. Que eles entram 4 minutos antes, mais ou menos. Aí deixa rolar o Instagram avisando as pessoas. E daí a hora que eles vão entrar no assunto, as pessoas já receberam o aviso. Você não tem aquilo pra mim? Qual? Isso? Isso. Isso. Já vamos convidar. Olá, Aê! pessoal, boa noite. Agora é oficial, estamos ao vivo. Exatamente. Cara, me diz só uma coisa antes da gente começar. A gente, como que se pronuncia correto? Samile O ou meu é Samile? Samile. Samile. Então tá certo, né? Simplesão, Samile. Então a gente tá certo. Lá. Maravilha, então não tem problema não. A gente ficou se perguntando aqui, porque é mesmo assim, por causa de entonação, né? O lance lá Sim, da entonação. E a gente tem uma filhinha que chama Zoe. Só que como aquele lance da palavra grega e tal, que é vida de Deus, a maior parte das pessoas falam assim, é Zoe, Zoe. Mas não, a gente pegou pela pronúncia em inglês, então ficou Zoe. sim. E Já falou. o Zoé, que tem Zoé também, né? E daí essa semana passada, a gente estava fuçando o mapa, né, do Brasil, a gente descobriu que tem uma tribo de índios lá no Pará, que chama Zoé. Pará. Legal. Já pensou? Mas aí tinha um acento, né? Pois Então é. ficou um pouco. Mas o meu Cara, chama de mas. Samile, Samilé, Samilê. Tem de tudo. Já acostumei já. Eu fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando. Mas normal, né? Tipo, é só apresentar a primeira vez para as pessoas e depois já era. Aí, Super aí quem normal. falar errado a segunda vez, aí tem que levar na cabeça, né? Fala, pô, que isso? Já ensinei. É. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, o que é que a gente vai falar? Não, é sem script, é assim. Vai, toma um chá antes e fica tranquila. Que é visceral, que negócio é visceral. Que a gente tem testado algumas coisas, né? A gente vai testando alguma Sim. live, coisa assim, porque pelo menos aqui a gente ainda não é assim profissional nessa parada, né? Na internet, mas a gente tem testado. Então assim, não que e não que ter um script seja ruim. Até acho legal, às vezes ter um tópico, um tema, por exemplo, a gente tem um tema central, Sim. mas sem script. Então, eu acho que é legal, mas o que acontece? Às vezes a gente acaba se prendendo muito e acaba não tirando o melhor dos convidados. Exato. E eu acho que isso que é legal. Então, por exemplo, o pessoal que está chegando aí, a gente e a Samira, nós fizemos uma formação em coaching pela Polose juntos, foi uma parada online. Então, assim, a gente viu os nomes, viu o pessoal, a gente acabava vendo quem mais interagia, né? E isso foi bem legal. Só que a gente não sabia exatamente a questão dos nomes das pessoas, porque Sim. depois teve um colega que ele teve a maravilhosa ideia de criar um grupo no Telegram só dos alunos. E aí eu fiquei bem louco. Eu falei, cara, achei massa a ideia desse cara. Queria eu ter pensado nessa ideia, né? Porque eu achei Aham. muito massa. Eu falei, mas eu vou abraçar essa ideia e vou divulgar. Aí toda plataforma que tinha, eu botava o link. Gente, quem quiser cair para dentro do grupo de alunos, cola junto, não sei o quê. Aí foi entrando o pessoal, entrando. Aí eu falei, pô, a gente podia fazer alguma coisa, aproveitar Sim. quem entrou. Até porque quem entrou são pessoas, ao meu ver, mais ativas, mais. Não ativas, tem uma palavra melhor para isso.
proativas, eu acho. Proativo. Proativas. A pessoa vê Aham. um link, né? Fala, cara, eu vou entrar, eu quero saber mais. Aí eu falei, cara, beleza. Aí a gente falou, vamos tentar convidar as pessoas pra gente poder bater um papo e tal. E, assim, nós tivemos uma surpresa não tão boa, que, tipo, a gente tinha uma galera, todo mundo interessado na primeira semana. E aí depois a galera, muitos assim, ou tiveram algum compromisso, ou simplesmente, não quero mais, ou não posso mais, não sei o quê. Tipo assim, tem gente que não pode ir, tudo bem, a gente entende, né? Imprevisto Sim. acontece. Mas, meu, eu sou daquele tipo de pessoa que quando eu combino alguma coisa, eu falo, velho, tá marcado? Tá marcado. Então, bora. Eu nem costumo confirmar o Eu negócio pra também, mim. eu confirmei contigo, não foi que o da data era hoje, e eu deixei anotado no celular. Eu disse, tá anotado no celular, eu vou lembrar, de qualquer jeito eu vou ter que lembrar. Que é, né? E deixei anotado para lembrar disso, não deixar ninguém na mão. E eu acho que o lance é assim, palavra é palavra. Claro, né, igual eu falei, imprevisto acontece, não sei o quê. Por exemplo, a ideia original era marcar sempre às 8. Mas às 9 a gente viu que tinha um engajamento melhor. Então, eu falei, bom, então marca às 9. E depois também a ideia é juntar todas essas aulas, as aulas, as aulas, né? Não, juntar É todas a as hora. nossas. É Também, né? aula? Juntar todas essas lives e pôr lá no canal do YouTube. Então, aí lá vai ficar meio que a sequência da maratona certinho, né? Porque Legal. aqui acabou fazendo o pula-pula e tal, porque infelizmente alguns coleguinhas tiveram que furar e tal. Mas é isso aí, vamos aproveitar que ela está aqui com a gente hoje, vamos perguntar um monte de coisa, né? Eu tô um pouco abatido porque a gente comeu uns 3 maracujás doce antes de vir para cá. Aí Então, todo começa a bater. relax agora. Começa a ficar aquele soninho gostoso, mas, mas vamos aproveitar, né? Então, beleza, pra gente começar, ó, fala um pouquinho de você. Tá. Ó, meu nome é Samile, como eu já tinha falado, se pronuncia assim de forma simples. Eu tenho 26 anos. Acabei de fazer 26 anos. Fiz 26 dia 1º de junho, faz pouquinho tempo. Eu sou de Salvador, mas agora eu tô morando em Vitória da Conquista. Eu cheguei aqui em fevereiro, bem no carnaval eu cheguei aqui, porque meu esposo veio a trabalho e a gente começou uma vida nova aqui, né? Tudo novo. Casa nova, cidade nova, tudo novo pra mim. E eu sou formada em Direito, não atuo na área ainda, mas sou formada. E por enquanto eu não, eu cheguei aqui e não estou trabalhando, né? Só ele que está trabalhando. Então eu vou ter que começar minha vida do zero aqui. Então, tudo novo. Enfim, eu sou adventista também, sou cristã, adventista. Não sei se vocês conhecem. Eu E é conheço. isso. Acho que é isso. Não tenho Aí, ó. filhos. Zero filhos. E vocês? Cara, fala aí você, já falei bastante, né? Já falo, já falei. Bom, a gente tá em Ponta Grossa, que é um interior do Paraná, perto de Curitiba, ali da capital. Faz o quê? Vai dar o quê? 2 anos agora? Um ano. É um ano, Dois. um ano, um ano Não, vai dar ainda. 2 agora. Será? Vai fazer 2 em dezembro. Bom, se ela falou, tá Faz dois falado, né? anos. É, vai Se ela fazer 2 anos. falou, só. E a gente estava trabalhando basicamente com música, né? Música, principalmente em Curitiba, a gente tava trabalhando lá, a gente começou aqui, daí foi pra lá, daí voltou pra cá depois que a Zoe nasceu. E chegou um momento que a gente falou, cara, vamos voltar pra lá, mais tranquilo, assim, né? Pra criança, pra criar aquele filho, né? Tem mais, tipo, mais liberdade. Curitiba era muito apartamento, muito pequeno e aquelas coisas, né? Daí que pelo menos é casa, tem espaço, se diverte. Exatamente, perfeito. Daí Você falou seu nome? eu falei, não, é Liz. Nem falou o nome. Tô me Liz, apresentando, nem falei representando meu meu nome. nome. Eu sou Liz, você é o Júnior. Já me apresentou. Aí, ó. Ai, e acho que é isso. Daí a gente tá agora. A gente deu uma pausa com a música, né? Tudo isso que aconteceu, né? E agora a Normal. gente tá.
falar, né? Tá ficando mais para a parte do coaching mesmo, ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. Você tá rindo da minha cara? Eu acho que você tá nervosa. Não, não Faz tô. assim, ó. Normal. Não tô. Não, acho que não é frio, é nervosismo. Não é. Toma Pior água. que não. Eu tô. Relaxa. Sim, e Então, você? Diga. eu sou o Júnior, então, né? E tamo aí. Assim, eu sou o Júnior, trabalhava basicamente com música. A gente fez, assim, uns bicos empreendedores. Por que bicos empreendedores? Que era aqueles, como é que diz? Tipo uns freelancers, né? Então a gente fez um pouquinho de cada coisa. Ela fazia, às vezes, ela já atuou como designer, daí ela está fazendo isso menos, mas de vez em quando. Depois a gente começou também a vender alguns salgados, um negócio assim também para complementar, né? Então foi um tempo bem dado. Até porque criança na área, né, muda um pouco o jogo, a expectativa e tal. E só que assim, o que aconteceu? A gente começou a procurar conteúdo de desenvolvimento pessoal, autoajuda, esse tipo de coisa, né? E todo esse vasto mundo assim, para a gente poder se descobrir melhor, poder aprender um pouco mais sobre como lidar um com o outro, como lidar com as pessoas, e assim, por aí vai. E aí foi, daí até que chegou o momento, uma madrugada, eu peguei o celularzão, tinha um anúnciozão lá da loja, eu nunca tinha ouvido falar deles, né? A gente acompanhava bastante Paulo Vieira, lá da tua terra, né? Acho que eles estão lá. Não, ele tá no Ceará. No Ceará. Mas é que tem Febracis lá em Fortaleza, eu acho. É. E daí a gente começava a acompanhar, a gente acompanhava bastante conteúdo dele, e chegou um momento que a gente falou, velho, por que a gente não dá um passo a mais e vamos saber um pouco mais, né? A gente fez lá Perfeito. aquela etapa, e daí agora a gente está fazendo aquela formação profissional da Polose também. E, assim, tá sendo massa, assim, tipo assim, bastante conteúdo que sei lá, ia dizer que é meio punk, assim, porque mexe com a gente, né? Porque Sim, mexe com a gente. sim. E às vezes a gente acha que é só alegria e não sei o quê, mas eu acho que a pior parte do lance do desenvolvimento é a gente ter que lidar com as partes que a gente não quer mexer, né? Digamos assim, Exatamente. o nosso lado sombrio, entre aspas, né? Sim. Aquelas gavetas que a gente não quer abrir e tal. Então acho que isso Que é o mais doido. não é só sobre o outro, é sobre nós mesmos em primeiro lugar, né? Não é só alta performance, dinheiro, finanças, prosperidade. Não, né, cara? A hora que Sim. pega ali no calo, aí que o negócio fica louco. Então é por aí, assim. Só que aí, nesse momento, e tem sido uma jornada. Então foi mais ou menos de 2 anos e pouco que a gente tem procurado ler, ouvir, fazer alguns treinamentos sobre esse tipo de conteúdo. E isso tem ajudado bastante a gente assim a ver a vida com uma perspectiva diferente. Eu passei por um momento assim de, cara, tipo uma deprê assim, tensa assim, né? E tava acontecendo muito ligado porque eu tava me afastando do meu propósito de vida e sem saber exatamente o que que era isso, né? E aí eu comecei a ver que o mundo, da forma como eu via, começou a mudar. Não que o mundo mudou, né? Mas a forma como eu via, avaliava as coisas, percebia as coisas começou a mudar, mas por causa de eu mesmo, sei lá, eu mesmo a mim mesmo, sei lá. E daí quando a gente começou a aprender mais, aí comecei a ver que era possível voltar a ver o mundo de outra forma. Eu achava que era simplesmente a gente está ficando velho, tá amadurecendo, não sei o quê, toda aquela coisa, né? Um dia você vai chegar lá perto dos 30, mas espero que você não passe por isso. Já vai chegar lá desenvolvido. Já vai chegar lá outro naipe. Então é um negócio muito louco, porque olha lá, o Eric falou, a busca por conhecimento é sempre um divisor de águas, ó. O Eric falou. Exatamente isso, mano. Então,
foi um negócio assim que me ajudou bastante. E a gente começou a se questionar, mas e se a gente pudesse vasculhar mais, cavar mais e de repente poder ajudar outras pessoas no sentido assim, não que a gente vá pensar, nossa, cara, eu vou ser o master coach, esse tipo de coisa. Não, mas todo mundo começa em algum momento, todo mundo começa de algum ponto, né? E de repente, assim, às vezes alguém que está um degrau ou dois abaixo do que eu sei, eu poderia pelo menos compartilhar alguma coisa com essas pessoas, né? E aí que a gente começou essa jornada, né? Foi bem doido. Ela deu um puxão assim no momento, não, vamos fazer isso aqui. Falei, bom, então vamos, né? E tem sido bem legal. Então, assim, essa é a parte que eu queria falar. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para você, né? Quando e como é que você começou a procurar esse tipo de conteúdo, né? Tipo, para poder crescer mais, ser uma pessoa melhor. Cara, tá. Tipo assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Sempre. Em todo lugar. Acredito até pela escolha que eu fiz de faculdade, acho que também ajudou nisso. Quando você faz direito, você realmente tem que ser uma pessoa comunicativa, você tem que aprender a se comunicar. E às vezes a pessoa acha que comunicação é você falar, mas não. Comunicação é você falar e o outro entender. Isso é comunicação. É totalmente diferente. Às vezes as pessoas vêm com palavras rebuscadas, passando conhecimento, vomitando conhecimento, sendo que o outro não entende. E isso não é comunicação. Comunicação é eu falar para que o outro entenda. E eu sempre busquei isso, de conversar com todo tipo de pessoa, para que a pessoa entenda. E eu me formei. Só que eu não comecei a atuar na área porque eu fiz a prova da OAB e não passei. Eu sei que eu tenho capacidade de passar. É aquela parte do que eu sei que eu sou capaz, mas as minhas crenças limitantes que a gente aprendeu no curso. Às vezes eu achar que não sou capaz, às vezes achar que eu não vou dar conta, às vezes achar que aquela prova é demais para mim, me limita ao ponto de achar, de não me fazer passar. Porque eu sei que eu sou capaz. Eu passei na primeira. Passei na primeira e perdi são duas fases da OAB. Eu passei na primeira e perdi na segunda. Mas eu estudei muito e eu sabia o assunto. Mas pelas minhas crenças, pelo jeito que eu me via, de não achar que eu era capaz, de não achar que era possível aquilo ali. E eu fui me limitando aquilo ali e tudo mais. E aí continuo estudando para as minhas provas, porque agora está sem data, por causa da pandemia, tudo isso, né? E aí eles suspenderam e não tem data agora para fazer a prova. Mas aí, como eu tinha dito, mesmo eu sendo formada em direito, eu busquei trabalhar em outra área, em qualquer coisa. Porque eu sempre entendi que trabalhar é dignidade. Minha mãe sempre me ensinou que trabalhar, meu filho, dignifica o homem. Minha mãe sempre me ensinou isso. E qualquer coisa que você faça vai ser digno. E não é porque eu sou formada que eu vou exigir agora só eu trabalhar para que eu ganhe 5.000 reais. Não. A vida não é assim. Sendo que eu não tinha tanta experiência em trabalho em si, carteira assinada, trabalhar, sair de manhã e voltar à noite, sabe? Essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar. Você, quando começa a trabalhar, você vê a vida de outra forma. Você vê que realmente não é mil maravilhas, não é Alice no País das Maravilhas. E aí, como minha mãe sempre me falou, olha, trabalhe e você vai conquistar o seu. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar, desde jovem, muito novinha. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre, sempre. E sempre me dediquei no que eu fazia, independente do que eu fizesse. Eu sempre dei o meu máximo. Independente do que eu fizesse, em qual área trabalhasse, qual era o cargo, independente disso, eu sempre fui o melhor. E graças a Deus sempre fui reconhecida por dar o meu melhor. Porque eu sempre acreditei que trabalhar é isso. Ninguém bota uma arma na sua cabeça e obriga você a trabalhar. Se você quis trabalhar naquilo, né? Se você aceitou trabalhar, se você deixou assinar sua carteira, é porque você está aceitando o salário, você está aceitando a posição, você está aceitando as demandas que chegam para você. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Então, eu entendia de que se eu ia trabalhar, eu tinha que dar o meu melhor, independente de qualquer coisa. E mesmo assim, eu comecei a trabalhar numa área que não era minha. E o pior é que eu comecei a gostar, e a área nem era minha. Não é nada em direito, eu comecei a trabalhar numa escola. E aí, porque minha igreja, né, tem escolas.
escola adventista em várias cidades tem. No Brasil, quer dizer, no mundo todo. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a trabalhar numa escola, na secretaria. Só que aí eu comecei a me, tipo assim, eu era de secretária, recepcionista, telefonista, auxiliar de coordenação, eu era tudo. Quem tem que Cara, trabalhar tem que dar um jeito, né, filho? Tem que ser tudo. E aí mas aí eu comecei a gostar daquilo, a gostar do meu trabalho, a gostar do ambiente que eu trabalhava. E aquilo foi me despertando de que eu não sou obrigada a ficar, por exemplo, na área que eu me formei. Eu não sou obrigada a isso. Eu posso me ressignificar, me reinventar. A partir do momento que eu vi outros mundos, né? Uma outra área, uma outra coisa, vendo possibilidade de crescimento, isso me chamou muito mais atenção. E aí foi que eu comecei a estudar mais, pesquisar mais essa questão do coach. Comecei a gostar muito disso, sabe? E aí eu comecei a entender a importância, né? Porque eu sempre vi muitas pessoas falando mal, né? Dizendo que coach queria tomar o lugar do psicólogo, que coach que queria ser e tal. Eu disse, não, gente, não é possível. Não tem como isso. Tem que ter alguma explicação. E aí eu comecei a pesquisar bastante, aulas, vídeos, muitas coisas assim. Eu comecei a gostar da ideia e comecei a entender de que é totalmente diferente da psicologia. Não tem ninguém tomando o lugar de ninguém, não tem ninguém querendo tomar o lugar de ninguém. As pessoas não exatamente. entendem que existe espaço para todo mundo, mas ele tem que achar, não, é só meu. Aquilo é só eu que faço, não. A cada tempo, né? A cada vez que eu estudo, eu percebo que é, tudo está se reinventando tanto que você não pode dizer que aquela área é sua. Gente, o mundo é outro. Você pode ser o que você quiser, tipo assim, em minutos. É só você querer. E as pessoas tem gente que não tem entendido isso, então, sabe? E aí eu comecei a pesquisar e gostar. E eu sempre vi meu sogro também. Meu sogro é neurocoach. Ele. E ele sempre Cara, me falava muito nisso, né? Muito nisso. E aí eu ficava observando lá as coisas que ele falava e eu comecei a gostar e tal. Aí falava de curso, de aula, de um monte de coisa. E aí eu comecei a me interessar mais. E aí foi quando eu fiz o da Polose. Lá, com o Polose, e gostei bastante. Pronto. Depois daquela aula, eu não fui a mesma pessoa. Eu não consigo mais abrir o computador e ver, tipo assim, besteira. Tudo que eu procuro agora é curso, é desenvolvimento pessoal, é marketing pessoal, é tudo, sabe? Me alimentando a cada dia de coisas novas, assim. Enfim, é isso. cara, É sensacional. legal. Faz aqui comigo, faz a garrinha assim. Aqui, ó. Hashtag garra. Quem tiver agora ao vivo, escreve aí, ó, bota hashtag garra pra gente. Faz a garra aí, faz a garra. Hashtag garra. Que é isso aí. E também quando você falou, eu acho assim também que nada impede também, às vezes, você poder fazer mais de uma coisa no mundo de Sim, hoje, né? Porque as coisas exato. mudaram de um jeito muito louco, né? Então, mesmo se você, tipo, cara, a partir do dia tal, eu tô atuando, sei lá, de repente, eu não sei como é que é a sequência, né? Se tem uma sequência de carreira, algo assim, mas de repente, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou, sei lá, né? Alguma coisa dentro da área, e você também poder ajudar outras pessoas. Porque a tua história de vida é única, né? Então é uma coisa que a gente não consegue copiar. Mesmo teus colegas da mesma cidade não vão conseguir copiar. Então, por mais que alguém tenha lá um perfil, um anúncio, quer dizer, no caso da advocacia, acho que não pode iniciar, Não né? pode. Tem um jeito diferente, né? Não é bem assim, né, o negócio, mas de repente você vai lá, está divulgando seu negócio, outro cara pode copiar exatamente a forma como você está divulgando, mas não vai copiar a tua história, Sim, porque é o que vai ser única, né? Então, aí que está o lance. Então, às vezes a pessoa ter mais de uma frente de atuação acaba se tornando um diferencial, unindo isso com a história pessoal de cada um. E você falou da escola, né, do colégio. Eu fiz o prezinho na Adventista lá no Mato Grosso. Foi bem que legal. Tenho grandes, legal! tenho grandes memórias. E foi bem legal, assim. Aí meu pai ele foi adventista por alguns anos. Aí ele era músico
E ele viajava com. Eu não lembro se o cara era chileno, se era peruano, alguma parada assim. E aí eles tocavam juntos, nas igrejas, em alguns lugares que eles faziam. E assim foi, né? Foi antes de eu nascer, até um pouquinho ali quando eu nasci. Mas aí meus pais se separaram quando eu tinha perto de uns 5 anos, mais ou menos. E acabou afastando um pouco assim o conhecimento. Mas aí eu tenho algumas memórias, minha mãe me levando na igreja adventista, e aí depois ela acabou indo para a igreja batista, porque é onde a mãe dela frequentava. Bom, Sim. então quem conhece assim, o lance da história da igreja vai entender a ligação das duas igrejas e tal. Então, assim, eu acabei tendo alguma base, alguma aprendizado bem legal ali na Adventista. Depois a gente acabou indo para a Batista, mas O aí meu eu foi ao cresci um pouco. contrário. O meu foi ao contrário. Eu era batista. Eu era batizada na igreja batista. E fui para a igreja adventista desde 2014 que eu tô. Então já tem 6 anos. Mas eu era batizada na igreja batista. Minha mãe também. Mas aí, devido a algumas coisinhas assim, a gente foi estudando, pesquisando mais um pouquinho e aí a gente decidiu mudar. Aí hoje eu sou adventista. Mas tem minha tia é missionária e pastora do Ministério Paz e Vida. Não sei se vocês conhecem, mas ela tem uma igreja Eu aqui. conheci pelo rádio. Isso, exatamente. Ela tem uma igreja. Ela e o esposo, né, que é pastor. Eles têm igreja em Guanambi, aqui na Bahia, da Batista. Minha família, meus avós também eram batistas, meus tios são batistas. A única adventista na família sou eu mesmo. Cara, é desbravador. Desbravador. Então, É. assim, eu acho muito massa. Achei bem legal. Então, foi um lance assim, a gente começou a trabalhar com música já na época de casado. Também era um projeto mais focado em igrejas também. Apesar de ser um pouco de música mais contemporânea, pop rock, esse tipo de coisa, mas era mais focado em igreja. Então a gente fazia um trabalho, digamos assim, a gente chamava de musicionário, trabalho musicionário. A Sim, gente tocava e acabava encorajando as pessoas de cada igreja local que a gente ia. E a gente trabalhou integral com isso, assim, durante quase 3 anos. Só que a gente não conseguiu levar para frente porque a gente tinha uma proposta meio radical, que era assim, a nosso ver, né? Que era assim, a gente vai onde chamar, onde a igreja topar receber, mas a gente não cobrava um valor específico para ir. Porque a ideia era assim, por mais que parecesse uma banda, a gente tinha uma missão com aquilo, um propósito com aquilo. E sim, a gente queria atender desde uma igreja pequenininha, que tivesse, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, quanto uma comunidade maior, que tivesse lá 300 pessoas, 500, 2.000, 5.000, né? A gente saiu de uma igreja que tinha 5.000 pessoas na capital. A gente saiu da capital, começou a fazer essa trajetória, começou justamente para poder atender lugares pequenos e poder incentivar, encorajar. A gente via bastante testemunho legal, né? As pessoas vendo tocar, ou vendo ela aprender a tocar baixo. Né, o baixo sério? Que arraso! sempre o pessoal chegava assim, mas ela canta e você toca. Daí, não, cara, eu canto, ela toca. Daí ela toca teclado. Não, ela não toca teclado, ela toca baixo. Baixo, sabe? Né, chega pra pessoa, Radical, ela, sabe? pô, gostei, viu? E era assim. Depois uma outra banda que já não era exatamente é, focado no lance de igreja, assim, aí ela tocou um pouco de teclado. Eu só toquei teclado porque o meu primo entrou pra tocar baixo, mas ele É, era tecladista. é, Oxe, Só que ele não queria trocaram. tocar teclado. então acabou rolando isso. Daí, Aí a gente tinha começado esse outro lance, que era essa outra banda, para fazer uma frente paralela, mas focando aí sim focando no lado financeiro também, né? Eles tinham um Sim, propósito com aquilo, mas a gente falou, cara, a gente quer crescer, a gente quer ter filho, a gente, né, quer dar uma evoluída na vida, e a gente começou. Aí foi outras histórias, e outro dia a gente fala sobre isso, né? Mas só para eu não ficar falando só sobre isso, né? A gente tem que aproveitar que você está aqui com a gente. Então, foi um negócio muito louco. Aí a hora que eu vi lá as paradas do escotismo também e tal, lá no teu perfil, teu marido também, eu falei, cara, que legal. sim. Acho que vai ser bem legal, assim.
E como é que é a experiência para você, assim, eu vi lá que vocês são bem ativos também, né, com a juventude, o pessoal mais novo e tal. Como que você vê esse lance do desenvolvimento pessoal sendo aplicado, inclusive, numa comunidade de fé? Fala pra gente um pouco sobre isso, acho que vai ser legal. Rapaz, veja só. Primeiro que eu acredito que hoje a igreja é muitas vezes a igreja é mal vista, né? Pensando que as pessoas têm fé e não têm razão, né? As pessoas têm essa bobalhada de achar que só porque você é cristão, acredita no Deus, você não precisa dar razão, enfim, coisas sem explicação. E Total. aí, o que foi que aconteceu? Eu vim para a cidade aqui em Vitória da Conquista, sendo que eu morava em Salvador e eu era uma pessoa muito ativa na igreja. Então eu trabalhava muito. Assim, além do meu trabalho pessoal, o meu, eu tinha um trabalho muito ativo na igreja. E eu sempre gostei disso, né? Eu sempre entendi que você tem que servir mesmo, sabe? Então, aquele era o meu ritmo. E aí, como eu vim, meu esposo hoje, a gente veio para Vitória da Conquista porque ele trabalha para a igreja. E a gente veio para cá porque ele trabalha para a igreja. Que legal. E a, é. Aí ele trabalha para a igreja, mas aí não tô trabalhando na igreja também, não. Eu não tô. E aí eu disse assim, rapaz, eu não posso ficar aqui parado em Vitória da Conquista sem fazer nada. Tipo assim, como se não existisse mais igreja, como se não quisesse, tipo assim, como se tudo pudesse dar uma pausa e dizer assim, olha, espera um pouquinho que quando acabar a pandemia você volta a trabalhar para Deus. Não, não tem como. Não. Sabe? Aquela coisa não existe. E aí eu comecei a pensar, né? Eu disse assim, rapaz, eu tenho que pensar em alguma coisa para não ficar parada. Porque assim, eu acredito que hoje a gente tem essa evolução que é a internet, que é o Instagram, que é você estar aí na sua casa, conseguindo conversar comigo, que estou aqui na Bahia, e eu tenho certeza que isso tem dedo de Deus. Pode ser que as pessoas não acreditem nisso, mas eu acredito que tem o dedo de Deus, porque é uma forma de a gente levar a mensagem dele também, sabe? Então, tudo eu, como sou cristão, como eu tenho um fundamento cristão, eu sempre acho que tem o dedo de Deus em tudo. Em tudo que tem que é bom. Por mais que tenha coisa errada na internet, que as pessoas usem como erro, aí é uma escolha pessoal, né, da pessoa. Mas aí eu fiquei pensando assim, rapaz, eu preciso usar isso aqui de alguma forma para ajudar pessoas. E aí foi quando eu fiz o curso coach, comecei a pesquisar bastante. E o rapaz, eu posso muito bem não ser expert em todas as áreas do mundo, mas eu posso convidar pessoas para ajudar pessoas. Então eu posso ser um canal para levar uma pessoa para ajudar outra. E Olha aí aí. eu disse, ó, vamos. Aí eu comecei a pensar aqui em casa, eu disse, rapaz, vi também uma pessoa que já faz live, né? Que já tem esse hábito de fazer. Gostei, tipo assim, mais ou menos do que ela fez e tentei remodelar conforme a minha realidade. E aí eu disse assim, rapaz, essa ideia é boa. E aí eu coloquei 2 vezes na semana. E aí o que é que eu faço? E aí eu vou te dizer por que eu acho interessante essa questão do marketing pessoal com a minha fé. E aí eu coloquei 2 vezes na semana. É terça e sexta-feira. Toda terça e sexta no mesmo horário, 19 horas. Dia de terça, eu faço com assunto aleatório. Eu penso em um assunto, vejo quem tem respaldo, sabe? Quem tem conhecimento para passar aquilo, para falar, e convido essa pessoa. E aí ela passa o conhecimento para ajudar. E na sexta-feira, eu faço movido para a espiritualidade. Porque como eu sou adventista, não sei se você lembra disso do tempo do seu pai, do tempo do seu pré, o sábado para a gente começa no pôr do sol da sexta-feira. Sim, Começa no pôr do sim. sol da sexta e conclui no sábado, no pôr do sol Por do causa da sábado. viração do dia, né? Exato. E aí na sexta-feira à noite é sempre um cunho espiritual. Não cunho espiritual ao ponto de fazer com que a pessoa tenha que aceitar as doutrinas da minha igreja, sabe? Eu tento levar a mensagem ampla. Deus, Cristo, enfim, Bíblia. E aí eu tentei juntar essas duas formas, porque assim, eu não posso levar um alimento espiritual para a pessoa. Não posso levar fé, não posso fazer com que ela entenda que existe um Deus, que existe uma Bíblia, que existe uma direção divina. Se eu também não suprir a necessidade, muitas vezes, dela psicológica, se eu não suprir a necessidade física que ela precisa porque ela não tem ânimo para fazer exercício físico, se eu não ajude ela a entender que ela precisa beber água porque senão ela morre.
porque ela é uma planta viva e precisa de água, porque ela precisa, enfim, de um coach que ajude ela naquele momento específico, sabe? Então eu acredito que não adianta eu levar só cristianismo, Bíblia e falar, 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 se eu também não levar a pessoa para melhorar a mente dela. Eu acredito, né? Então, eu, Samile, acredito que realmente essa questão do marketing pessoal, essa questão do você se entender, se compreender, entender que isso aqui, esse celular aqui, a internet, é uma ferramenta importante para o bem e para o mal. E se você souber fazer para o bem, massa. Então, quem é cristão que pode levar isso para a igreja, que pode levar as pessoas a entenderem, né, a sua denominação, o que você acredita, enfim, a Bíblia, eu acho vantagem, sabe? Esse é o meu Entendi. pensamento. Ó, o Eric já comentou ali, ó. Gostei, ó. Eu Show, curti da Eric. ideia. Então, o Eric da nossa turma, né? Não sei se você tá ligado. Legal! É, ele participou da última live também. É, Eric, cara, participe da minha live também, Eric. aí, ó. Yeah. Ó, já vai entrar em contato aí, ó. Mas, Já vamos enfim, combinar. a outra coisa que eu não falei, quando eu comecei com esse negócio de querer fazer live, eu ficava, ai meu Deus, mas eu preciso de uma logo, né? Porque é aquela questão de identidade pessoal, tudo aquilo, né? Ah, tanto que eu falei com você, lembra? Falei, velho, como você fez essa Aí, arte e tal? Lembra que eu falei com você? E eu fiquei que nem doida. Cara, eu preciso disso aqui, eu preciso disso aqui. E não sei o quê. E aí depois eu fiquei lembrando de uma frase que não foi no curso do Polozzi que eu ouvi, mas foi alguém que falou aí e eu guardei. Que era assim, era feito é melhor do que perfeito. Se eu começasse a procurar perfeição demais, eu não ia iniciar. Porque nunca ia estar perfeito. Nunca vai estar bom pra você. Então, velho, aí eu fiz assim, velho, eu vou começar assim mesmo. Eu vou começar esse negócio assim. Eu vou fazendo ao longo com o tempo. Vai dando certo, eu vou empurrando aí e tal. Mas o importante, que era o conteúdo, é o que eu tenho tentado pensar, entendeu? Mesmo sem conseguir ainda criar identidade pessoal, criar identidade no Instagram e tudo mais, eu precisava começar. Porque, de fato, o feito, né, é muito melhor que o perfeito. Não adianta nada o perfeito fora sem fazer. É aquela coisa, né? Você já tem tudo para começar, só precisa começar. Exatamente. Exatamente. quem for se aprofundar um pouco mais nessa parada aí de coaching, vocês vão aprender sobre recursos internos e externos. E esse é o lance dos recursos internos. Então, tu já tá lá dentro, né? E às vezes as pessoas elas não percebem que já tem muita coisa pronta e é só abrir a boca, é só fazer. E hoje a gente nunca teve tanto acesso, né, ao conhecimento e à tecnologia na palma da mão, tipo um celular. Você pesquisa as coisas lá, tem câmera, tem áudio, tem não sei o que. Cara, às vezes a Exato. pessoa fazer, né? Não precisa nem ligar o computador se não quiser, muitas vezes. Salvo por alguma coisa mais, sei lá, um pouco mais complicada, uma campanha de e-mail, assim, né? Mas é bem isso aí. E eu achei interessante o teu senso de urgência em relação a isso, em relação a tudo isso. E também de juntar as duas coisas, né? Porque uma coisa pode ser usada muito bem, técnicas de coaching podem ser usadas muito bem para ajudar pessoas nas mais diversas áreas. Mas eu achei Sim. muito legal, em específico, esse senso de urgência. Porque eu tenho dito aqui em casa muito assim, que a gente, como eu estava falando, né, a gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento. Mas o que acontece? O que as pessoas têm buscado fazer com esse conhecimento? O Eric falou um pouco sobre isso também na nossa live, sobre conhecimento e tal. Ele deu umas indicações bem legais lá, no sentido de carreira, né, no sentido profissional. Mas, assim, conhecimento em qualquer área, a gente tem um acesso a um conhecimento abundante, mas a gente nunca tem sentido tanta falta, né, de ver as pessoas aprenderem a dar o primeiro passo, a ver as pessoas agirem. E aí eu acho que é um lance que o coaching vem bem a calhar, as técnicas de coaching vem bem a calhar. Sim. Se você olhar para o cristianismo também, você vai ver que como é que Jesus fazia as coisas, né? Ele chegava assim, não, peraí, vou te mandar para o seminário teológico, meu filho, e não sei o quê. Não, cara, ele chegava assim, venha, tô te chamando, né? Ele chamava, e os Exato. caras
Na hora, falou assim, o cara largava a rede lá, tava pescando, largava a rede, Já largava o barco, pensou? falou, ó, o cara tá chamando. O cara tava lá em cima da árvore, ó, Zaqueu, eu vou pra tua casa hoje. Aí o cara, Exato. nossa, que isso? Então, assim, naquela época, os caras não tinham acesso ao conhecimento do jeito que a gente tem hoje, mas as pessoas elas eram mais rápidas, mais ligadas em agir, porque eles estavam ligados em não perder uma oportunidade, né? E não perder a oportunidade de, às vezes, dar um passo, mudar de vida, conquistar alguma coisa. Até porque eu acredito que o mundo devia ser muito mais difícil naqueles tempos, né? Imagine, com menos tecnologia, até a nível industrial, né? Vamos dizer assim. E por aí, Exatamente. eu achei bem legal. Tem um comentário aqui de uma pessoa, vamos falar que tá bem grande, não consegui ler inteiro, peraí. A do Eric, ó. Bem interessante. Interessante. Gostei muito do seu trabalho. Você usa o seu conhecimento nas formas que tem para transmitir. Para transmitir. Parabéns pelo teu trabalho. Isso vai além da região. Bem interessante. Aprendi muito. Aí, ó, depois tu já Show de faz uma bola, ponte. Eric. Muito obrigada. Ó, Mas, vamos fazer uma parada assim, ó, aproveitar esse momento. Faz assim, ó, faz assim. Aproveitar esse momento aqui. Coloca o dedinho pra cima. Vamos fazer tipo fusão a jato, aquele desenho lá, ó. Você quando tá segurando o celular com a outra mão, consegue fazer com as duas? consigo. O celular tá apoiado aqui. Aí, ó, vai lá você. Galera, tira o print aí. Será que eu consigo tirar o print? Eu tenho que chegar lá. Pera aí, Deixa eu tentar tirar o print aqui. Fusão a consegue? jato. Em Mais pra cima, baixo. botão. Mais pra baixo, assim. Vai, desce. Isso. Não, você tá com a unha lá, tem que fazer a fusão. Ah, consigo Aí, ver? aí, legal. Eu tirei o print para ser o print da live. Legal. Então, começar a pensar em ideias diferentes assim, para tirar os Gente, eu tô prints, né? feliz também pela iniciativa de vocês, tá? Vocês estão aí toda hora falando de mim, mas eu gostei também, tá? Muita iniciativa de vocês, sério mesmo. É sério. É motivador, sabe por quê? É, a gente tá vivendo um tempo agora de pandemia e agora a gente descobriu mais ainda de que a internet é algo que chegou para ficar. Quem não sabe mexer com essa ferramenta aqui vai ter problema. Sério mesmo. É o que eu tenho escutado muito em reportagem, em site que eu tenho lido. Por quê? Pandemia, isolamento social fez com que as pessoas precisassem se comunicar via celular, computador, enfim, chat, Zoom. Antes ninguém ouvia falar em Zoom. Eu nunca É, precisei de um Zoom na vida. Depois que começou a pandemia, meu filho, o que a gente mais sabe agora é o que é Zoom. Zoom tá pô, na esse cara cabeça é agora. milionário, você sabia, né? Hã? Você sabia que o cara, o dono lá da empresa do Zoom ficou milionário, né? É óbvio, claro! Tem muita gente ficando rica com a internet nesse momento, meu filho. Muita Viu? gente. É isso. E aí, o que é que eu. De tanto ler essas coisas, eu fico percebi, né? Que quando acabar tudo isso que a gente está vivendo agora, de pandemia, que o mundo voltar a não ser normal, não ser o mesmo, né? A gente vai ter um mundo totalmente diferente. Eu acredito que não vai ser a mesma coisa. Então, a internet hoje é peça-chave na profissão de todo mundo. Eu percebo isso a todo instante. Você acha que as pessoas vão querer ficar pagando passagem aérea para a pessoa ir para reunião em tal lugar? Não vai. É tudo Zoom agora, meu filho. Você acha que o pessoal vai ficar pagando passagem aérea? Dizendo, ó, tem uma reunião aqui, você precisa vir hoje. Não vai, não. Esqueça isso. Passagem E as aérea, pessoas. restaurante. Você não vai ver mais a galera fazendo isso. Não vai. Então, tudo tá muito tecnológico. Então, tipo assim, o quanto antes a gente aprende a usar essas ferramentas, mais fácil vai ser pra gente daqui pra frente. Bem mais fácil. Porque quem tá começando agora nesse mundo aqui, é bom começar agora que tem tempo, que tá na quarentena e dá pra aprender. Então, é começar a realmente fazer. é, Conhecer pessoas, se profissionalizar, procurar aprender ferramentas do celular, saber como vocês mesmos, pois a gente tá aqui conversando. Se fosse um tempo atrás, eu nunca ia querer fazer isso. Ficar assim na frente do celular, olhando para a pessoa, falando assim, ó, não dá não. Então,
quem está começando agora, tem gente que já está nesse negócio de internet há muito tempo, há 5, 10 anos. Já está muito mais à frente. Mas agora é questão de urgência também aprender logo, porque isso aqui é o momento. Isso aqui é o futuro. O que a gente está vivendo agora é o futuro. Senão a gente vai ficar igual a vozinha, ou às vezes até igual a mãe, né? Dependendo da geração da mãe. Chega assim, ô filho, me ajuda a ver não sei o que no celular, né? No smartphone. Para eles é celular, né? Mas já é um Sim, smartphone. A gente olha meio que assim, mas cara, isso é uma coisa é, tão Tão normal, né? normal. E aqui é tanto que não pede uma vez, é sempre, né? Tipo, é bem isso, né? Ah, vê tal coisa. Daí passa 3 dias, vê tal coisa pra mim de novo. Aí você fica, pô, cara, mas já te falei, já te ensinei. Tipo, parei lá pra te ensinar. Então é bem isso. Galera, aproveitem, porque senão a vozinha ou a mãezinha de amanhã pode ser eu e você, hein? Eu tenho que exato. ficar. Até porque realmente na verdade, vários jornais, né, vários especialistas já têm falado sobre isso, abordado sobre isso, né? No momento de agora, já deu quase que 3 meses de 3 início da meses. pandemia, né? Já vai dar 3 meses. Então, e o pessoal realmente tem dito que, cara, vai ser uma página em branco começar a vida de novo. Então a gente vai ter que desbravar, ter que aproveitar desde já. E o lance é que tem muita gente achando que vai voltar tudo ao normal, de repente vai abrir, o cara vai trabalhar, vai procurar emprego normal de novo. E só que assim, realmente assim, a sensação que dá ao ver essas notícias, ao ver as matérias, é que a gente vai ter que encarar um mundo novo. E o lance é que ninguém tem a regra de como que vai ser esse mundo, né? Então, acho que esse que é o de dar mais medo. Cara, como é que vai ser? Como é que a gente vai se portar? Como é que vai agir? Você vai, de repente, dependendo do estado que a pessoa está, vai lá fazer uma entrevista de emprego, né? Dependendo do que a pessoa trabalha. Ah, tá aqui meu currículo. Então, em 2020 eu fiquei em casa, tá ligado? Aí, não, a pessoa vai falar o quê? Daí o cara vai recrutar ali e tal, vai fazer. Como é que vai fazer, né? O cara vai lá, ué, mas e agora? Então muita gente corre risco de ficar para trás. Por isso que tem que pedalar, tem que correr atrás, né? Poder se aperfeiçoar no que pode. Ou às vezes até quem é do nosso time aí começar a empreender. Começar a empreender Exatamente. enquanto o trampo, enquanto o emprego não vem. Porque se for ficar esperando, né, gente? Como é que vai ser? Aquela coisa tem que agir, né? Alguma coisa tem que fazer. Ficar parado é que não cabe. Todos esses cursos que a gente tem feito, né, que você tem dito que tem procurado também, essas questões de coaching, processo neurolinguístico, né, que é o PNL, tudo isso, a cada dia é mais urgente, porque as pessoas às vezes confundem informação com conhecimento. Nem tudo que é informação vira conhecimento. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Não sabem lidar com isso, porque você entra no Google, você consegue pesquisar. Gente, qualquer coisa que você coloca no Google, o Google sabe. Eu fico assim, velho, não tem condição disso não, gente. Você coloca qualquer coisa, ele descobre. Mas o que ele está te dando? Ele está te dando informação. Informação, beleza. Mas e como é que aquilo vira conhecimento? Como é que eu vou fazer aquilo que ele está me dizendo que é? Virar conhecimento para mim? Aí sim, é curso, é pesquisa, é você discordar muitas vezes, é você debater, é você procurar algo que, enfim, vá até de encontro daquilo que você está estudando para você entender se de fato aquilo ali é real. Então, tudo isso é realmente uma urgência também, sabe? Essa questão do se conhecer, a questão de você conhecer o outro, a questão, porque as pessoas têm acesso a muita informação que às vezes a pessoa fica tonta, a pessoa não sabe lidar com tanta informação. É, fica dizendo, cara, eu tô ficando tonto aqui, acho que tô precisando usar óculos. Não, cara, é muita informação mesmo. É muita informação, Eu tô brincando assim, é porque muita acontece comigo. coisa, é muita Sabe por informação. quê? Eu tenho um costume doido. Acho que tem gente que deve fazer isso também. Não deve ser, não deve ser uma minoria, não. Eu vai assistir um vídeo, por exemplo, eu coloco lá.
1.5, a velocidade 1.5 ou Sim. 2.0. E daí teve uma vez que eu baixei um app para rodar vídeo fora do YouTube, por exemplo, vai rodar né, na plataforma de curso, Hotmart, alguma plataforma assim. Aí eu comecei a tentar ouvir mais de 2.0. E daí eu falei, cara, o pessoal do Nordeste já fala rapidinho, né? Alguns falam rapidinho. Cara, era mais rápido do que eu vi. De repente, alguém do Nordeste, eu comecei a falar, não, cara, peraí, acho que eu tô ficando biruta. Menos, menos, menos. Chega um momento que nem a mente acompanha. É, a gente fala Então, rápido mesmo. acontece isso. Tá vendo? E o vídeo fica rápido, né? Aí você olha assim, nossa, acho que eu tô precisando de óculos. Óculos nada, cara. Tava ficando biruta, muita informação. Então tem que ficar ligado. Exatamente. E aí a gente tem que pegar isso que a gente conhece e saber lançar para as outras pessoas, que esse é a estratégia assim um pouco mais complicada, né? Você, como eu falei no começo, você conhecer algo e você passar isso para que o outro entenda, essa que é a chave da questão. É um Esse que é, desafio. esse é o desafio de você ficar ali buscando, realmente conhecendo, se descobrindo também, para poder conseguir passar algo que a outra pessoa entenda. Porque falar todo mundo fala, mas o negócio é o outro entender. E ajudar o E outro, né? quebrar o filtro, esse lance também da empatia, quebrar as barreiras, né, os filtros que a gente tem. Às vezes até a forma como a gente tem, como a gente entende um assunto ou outro, e a pessoa entende de uma forma completamente diferente, né? Dependendo Sim, do assunto. Que nem sempre, nem tudo são conhecimentos técnicos que não tem outro lado, né? Tem conhecimento que é relativo, tem conhecimento que acaba sendo subjetivo, né? sim, Bom, igual para ti, vai interpretar uma lei. Tem lei que é literal, tem coisa que não é subjetiva, demais. não é ficando no ar, né? Até demais. Até demais aí, ó. Até Viu? demais. É um negócio realmente incrível. Eu acho que esse lance do coaching é bem interessante também, porque a gente estava falando de entrar em ação, é uma coisa que justamente foca a metodologia, né? Foca em ajudar a pessoa a entrar em ação para conquistar um objetivo. Voltando um pouquinho aqui para esse tópico. E aí o mais legal, assim, que eu acho disso, é que não é um negócio que depende, tipo, da família, do Júnior, da Liz, do fulano, né? É uma metodologia desenvolvida, então é aplicável de várias formas. Se a pessoa precisa de uma ajuda, precisa de alguém para ajudar a definir ali, né, as suas prioridades, a alcançar o seu objetivo usado, o coaching é bem ideal para isso, porque aí não é algo que o outro está dizendo assim, olha, eu acho que se você fizer tal coisa vai dar certo. Não, é uma metodologia, então acaba ajudando a gente a, a otimizar a nossa jornada, né, a nossa busca daquele objetivo ousado, daquele resultado. E isso para mim assim, foi uma coisa que impactou também, porque eu sou um cara das ideias, por causa desse lance de música, criatividade, não sei o quê. Começa a ter ideia, começa a ficar maluco com ideia aqui, amanhã tem uma ideia completamente diferente. De repente você fala, cara, mas o que que eu estou fazendo, né? Qual que é o lance? E aí dentro do coaching isso me ajudou também a desenvolver um pouquinho mais o foco. E me ajudado, assim. Não, Dá pra... vocês que tocam e cantam, vocês têm um QI a mais. Porque eu não entendo essas coisas não, gente. Meu esposo canta, ele fica falando negócio aqui de nota, de que tem uma terceira pessoa cantando, que tem uma quarta pessoa na música, que eu disse assim, não, só tem uma pessoa cantando. E ele disse, não, tem quatro. Eu disse, não tem como. Minha mente é limitada. Então, vocês que cantam e tocam instrumento, vocês são magníficos, gente. É Não, sério. É mas sério. Vocês isso, não isso, sabem o quanto a música é importante para o cérebro. A importância de você, desde criança, você aprender um instrumento, fazer aquela coisa assim. Isso desenvolve muito mais a criança na vida adulta do que uma pessoa que não sabe de instrumento nenhum, que no caso sou eu. Que eu não sei tocar nem flauta. mas e as palminhas? E as palminhas? Que palminha? Sabe que Palmada? tem gente que tá acompanhando a música na palma, assim, daí de repente, como é que Sai do começa a ritmo? bater palma fora do Fora do ritmo? ritmo. Fora. Tá Ah, todo mundo aqui e a pessoa toca depois. Parece que tá matando mosquito, assim, tá perdido. Acho, exatamente. isso deixa os bateristas bem loucos, assim, principalmente os bateristas, né, que estão ditando o ritmo lá. Os Meu, caras olham assim, meu esposo toca bateria. Ele canta, ele toca bateria,
Ele já tocou saxofone, ele já aprendeu baixo também, já aprendeu violão, já aprendeu um monte de coisa e só vai. Eu disse, gente, vocês têm um QI a mais. É sério. Vocês que cantam, vocês são de outro mundo. Que louco. Aí, tem que chamar ele um dia e fazer uma live de música, né? Começar falando sobre esse Óbvio, instrumento. vocês têm que cantar nessa live de vocês, gente. Tocar um baixo aí. Aí, ó. Cara, que muito louco. E aí, agora toda vez de fazer uma pergunta legal. Não Legal. sei se as minhas perguntas foram legais, né? Ela Foram faz uma legais. Eu pergunta não sei se legal. as minhas De repente respostas ela foram me vê. legais. E assim, qual que é o seu objetivo? O que que você imagina que você vai conseguir? Você pretende continuar com as lives, fazer algo mais, seguir para essa linha, ou a hora que puder vai voltar para o direito, seguir com as duas coisas? Como que você vê assim para frente? O que que você acha que vai ser legal, que vai rolar assim para frente? Ó, eu aprendi também, né? Não lembro agora se foi no do Polozzi. Acho que foi no Polozzi. Que ele tava falando sobre metas que são mais rápidas, né? Tipo assim, meta para 2 meses, meta para um ano e meta para 5 anos, né? Tem várias metas. E as minhas metas até então são sim para fazer crescer essa questão da live. Não é parar porque eu vou fazer outra profissão, não é parar para. Pelo contrário, é continuar estudando mais para ajudar mais, entendeu? E assim, as minhas metas desde que eu fiz o curso Polose é o quê? É fazer live, levar conteúdo para as pessoas, é ter mais seguidores, é conseguir pessoas para passar mais conteúdo, é conseguir fazer minha identidade pessoal no Instagram para poder passar para as pessoas também, sabe? Então, minha intenção não é parar, é continuar mesmo, mesmo. Quem sabe depois não sou eu que. Porque assim, até então eu levo pessoa, eu trago pessoas para passar as informações, para passar né, o conhecimento que ela tem. Mas eu quero chegar numa época em que a live seja feita por mim, porque eu já vou ter conhecimento suficiente para falar para as pessoas. Através dos cursos da Polos, através dos cursos de PNL, através de tudo isso. Então, até então, como eu não tenho toda essa bagagem de conhecimento de passar uma live para ajudar pessoas, eu vou colocar pessoas, eu coloco pessoas para ajudar pessoas. Mas em breve eu quero ser a pessoa que ajuda a pessoa. Entendeu? Enquanto eu não posso isso, eu coloco outra pessoa. No individual, assim mesmo, né? Sim. No... Não vou acabar com isso de convidar pessoas. Não vou mais convidar ninguém, agora só vai ser eu e monopolizar. Não. Eu tenho intenção de convidar. Mas eu quero chegar ao ponto de dizer assim que eu sou capaz de ajudar pessoas mesmo, sabe? Eu sou capaz de abrir uma live online e conversar e fazer com que a pessoa que esteja assistindo seja ajudada, entendeu? Então, a Cara, que intenção incrível. não é parar, realmente é continuar. E vocês? Agora eu vou fazer pergunta para vocês. Aí, ó. A princípio, assim. Tá, deixa eu já falo. Desculpa eu comecei falando. Pode falar. A princípio, assim, a gente tem uma ideia, né? Um projeto de fazer algo assim. Cara, que a gente pudesse. A ideia, é assim, vamos pensar mais em como. Falou assim, a ideia é ajudar pessoas. Mas a gente começou a pensar em estratégias específicas, né? Uma a gente pensou em fazer alguns treinamentos ao vivo com mais pessoas. E aí seria uma forma de fazer coaching em grupo. E, cara, tem 25 segundos. Você topa só a gente voltar e fechar esse assunto e daí a gente dar um tchau pra galera? Topo. Pode finalizar e começar de novo. Sem problema não, vou ficar aqui esperando. Vai cair aqui, já vou chamar aí. Vai lá juntos. 10, 9, 8, Nossa, 7, 6. Gente, cola junto aqui, ó.